É uma honra estar aqui falando na igreja. O pastor realmente me desafiou, porque quando ele falou de Jesus nas casas, eu fiquei super empolgado. Eu falei, lá vai eu de novo falar de Marta e Maria. E ele falou, não, você não vai falar de Marta e Maria. Produção de culto, está servindo ali todo domingo, a gente está fazendo um monte de coisa. Ele falou, tem alguma coisa acontecendo na sua casa que eu te desafio a, primeiro, ministrar para sua casa e trazer isso para a igreja. Então, hoje, a mensagem que eu tenho para trazer para vocês é algo que eu estou ministrando na minha casa também. E eu espero que o que está acontecendo na minha casa venha também abençoar a casa de vocês. Muito bem, então a gente está aqui na série Jesus nas Casas, porque Jesus ele não esteve somente fazendo milagres em templos, mas ele entrou em algumas casas e o pastor tem sido bem intencional em trazer o ensino no que aconteceu nas casas que Jesus entrou durante o seu ministério, né? E hoje a gente vai ter uma passagem aqui que a gente vai ter uma criança de 12 anos com a vida prestes a acabar e uma mulher sofrendo há 12 anos. Nada é coincidência, vocês vão caminhar comigo nos textos hoje, vocês vão notar que tem muita coincidência aqui. E nesse dia, Jesus está usando a casa de Jairo para falar conosco, ele está usando a minha casa e talvez ele está usando a casa de vocês também. Então, queria só dar um contexto histórico, né, dessa passagem. Eu não sei se todos vocês conhecem, quando Jesus está, ele é abordado por Jairo, mas antes, né, ele está voltando, ele tinha acabado de fazer vários milagres, ele está voltando para Cafarnaum e de repente aquela multidão em volta de Jesus, todo mundo querendo escutar Jesus, querendo milagre de Jesus. E imagino que não devia ser difícil acessar Jesus durante essa comoção popular, né? E o que mais estava acontecendo naquele momento? Os fariseus já estavam perseguindo Jesus, buscando de alguma forma prendê-lo. Então, assim, havia perseguição, multidão, gente querendo aprender, gente querendo milagre, e de repente, quem entra nessa história? Jairo. Então, eu queria, antes de entrar no texto, dar um pouquinho também de contexto por que o pastor me desafiou, né? Acho que quase todo mundo aqui me conhece, mas a gente tem alguns visitantes, pessoas novas aqui na igreja. Eu sou o Diego Escórcia, minha esposa Fernanda. Nós lideramos a produção de culto dessa igreja já há alguns anos. Eu sirvo nessa igreja, eu não sei há quanto tempo, mas eu sei que eu estou aqui há 7 anos. Então deve ser 7 anos, né? Não pode ser mais do que 7, né? E essa igreja tem um lugar muito especial para mim, para minha família. Eu fui batizado aqui. O pastor Ebenezer me batizou, me discipulou. Quando eu aceitei Jesus, ele me disse: se Deus te chamar para o serviço, o que você vai dizer? Eu falei, eu não falo não para Deus. E eu acho que é por isso que eu estou servindo tanto, né? Mas algo curioso que eu queria compartilhar com os irmãos vocês conhecem os meus filhos, João mais velho, Noah e a Esther. Esther é a nossa pequena menina. E talvez o que vocês não saibam é que quando a Fernanda ainda estava grávida, foram identificados 2 pontos de calcificação no coração da Esther nos exames de imagem, logo no início da gestação. E o nosso pré-natal foi assim, a gente ia quase todo mês esperando fazer um ultrassom, porque nem toda hora você faz um ultrassom, só para saber como é que estava o coração da Esther. E esses 2 pontos de calcificação permaneceram no coração dela por quase toda a gestação, e no último ultrassom, o que aconteceu? 1 ponto sumiu, e o outro ficou bem fraquinho. E isso encheu meu coração de esperança, encheu o coração da Fernanda de esperança, e eu dei o meu testemunho sobre o nascimento da Esther no acampamento. Eu posso compartilhar com os irmãos em outro momento, mas de repente, Esther nasceu, estamos todos felizes, e a gente começa a falar com a equipe médica. Olha, nos exames de imagem, tinha 2 pontos de calcificação, 1 sumiu, e os médicos ouviam o coração dela na maternidade, nada. E a gente, cheio de esperança. De repente, o pediatra fala, eu recomendo que você vá no cardiologista. Quantas pessoas aqui tiveram no cardiologista nos últimos 12 meses?
Meus irmãos, a gente precisa ir no médico, tá? Cuidar da saúde. Eu pensei que pelo menos uns 2 aqui ia levantar a mão hoje. Ah, Maricela, obrigado. Jefferson também? Não? Ok. Pois bem, a Esther, ela vai fazer 18 meses e ela provavelmente foi mais vezes no cardiologista do que todos vocês na vida inteira. Então, logo nos primeiros meses, a gente foi no cardiologista e o que o cardiologista falou? Ah, eu não estou vendo os pontos de calcificação. Glória a Deus. Mas eu estou vendo 2 coisas. Ela tem 2 defeitos no coração. E aí o médico nos diz, não tem nada que você possa fazer. Talvez vai se curar sozinho. E talvez não vai. E aí, pai precavido, doutora, né? O que acontece se esse defeito não for curado pelo corpo dela? Bom, ela vai precisar de uma cirurgia. Ok. Que tipo de cirurgia? Bom, se a gente não conseguir fazer uma cirurgia, né? Aquela laparoscopia? Videolaparoscopia. Obrigado, irmãos. Eu sou das exatas. Se isso não funcionar, é uma cirurgia de peito aberto. Então, você imagina um pai e uma mãe com um bebê de meses ouvindo que talvez a sua filha vai precisar fazer uma cirurgia de peito aberto quando ela for mais velha. E que você não pode fazer nada. E aí, no aniversário da Esther, no primeiro ano, no momento que eu sempre gosto de orar pelos meus filhos e pela minha família, mesmo quando o pastor está presente, eu sei que o pastor é pago para orar, mas eu tenho sido bem intencional em ser o sacerdote do meu lar, o sacerdote da minha família. Então, todos os pastores que forem na minha casa, vocês têm um day off de oração, tá? Pois é, precisa me visitar mais. Tá difícil, viu? Tem irmãos aqui me falando que tá difícil arrumar a agenda com o pastor para almoçar, viu? Pois bem, e aí o pastor me desafiou e falou assim, Diego, aqui é um tema que, primeiro, você precisa ministrar para a tua casa, e aí você pode trazer isso para a igreja. E eu me identifiquei muito com Jairo. Então, se você quiser, se você puder, abra sua Bíblia, Marcos 5, 21, 43. Esse é o texto de hoje. É um texto longo, então eu vou dividir ele em algumas partes, para a gente não ter que voltar no texto, porque como o pastor Edmilson falou, tem o cronômetro ali, e o cronômetro também serve para mim, tá, gente? Então, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Deus, a sua palavra está liberada nesse lugar, Pai. Eu oro nesse momento, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para trazer a mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai, para falar à tua igreja, Pai. E que seja um momento, Pai, que possamos escutar a tua voz, Pai. Escutar a tua voz, Pai. Esvazia de mim mesmo, Pai, que teu Espírito Santo me conduza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui é o seguinte. Essa é a casa que Jesus precisava entrar naquele dia. Era a casa de Jairo. Era uma casa que estava num momento desesperador. Talvez a gente tenha aqui hoje pessoas que não têm filhos, que ainda estão para formar família. Mas a pior coisa que pode acontecer para um pai é estar em casa com um filho doente. Você não descansa, você está preocupado e você imagina Jairo encontrando Jesus no meio daquela multidão, como eu falei. Não foi fácil, gente. Não foi fácil. E quem era Jairo? Jairo, ele era um dirigente da sinagoga, que naquele tempo era um cargo de muita exposição, muito reconhecimento na sociedade. Ele era espiritualmente reconhecido. Então, Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo era uma pessoa, talvez, da alta sociedade judia do tempo, né? Mas isso não valeu de nada. A posição só revela aquilo que a gente já sabe.
a dependência do Senhor independe da posição. Então, apesar de Jairo ter essa alta posição, ele não podia salvar a filha dele. E foi por isso que o pastor me desafiou a meditar sobre esse tema. Então, talvez, assim como o Jairo, você também esteja em uma posição importante na empresa que você trabalha, ou na igreja que você serve. E você pode estar num ambiente que ignora a Deus. Quantos de nós aqui trabalhamos em ambientes que ignoram a Deus? Eu trabalho numa das maiores empresas desse país, e tem celebração a vários deuses pagãos de outras culturas, tem celebração a Halloween, a um monte de coisa, e Cristo é ignorado. Cristo é ignorado. E aí, quando você assume a sua fé num lugar desse, você às vezes é alvo de chacota, você às vezes é alvo de perseguição, e aí você também pode perceber, como eu percebi, que eu também sou Jairo. Você também pode ser Jairo. O momento que você pode estar passando, você também pode estar sendo Jairo. E o meu primeiro ponto que eu quero trazer aqui como uma reflexão prática, Jairo tomou uma posição. E quais foram as ações de Jairo para que Jesus o acompanhasse? Primeira coisa, Jairo se prostrou. A gente entende o que é o ato de prostrar? Quantas vezes a gente se prostrou diante de Deus aqui? Eu confesso que eu não faço tanto isso. Mas eu lembro das vezes que eu fiz e eu lembro das vezes que Deus fez na minha vida. É um ato de humilhação. É um ato de você se negar a si mesmo. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele se prostrou e no meio da multidão ele se humilhou. Outra coisa que Jairo fez. Ele suplicou com insistência. Ele não chegou ali, Jesus, por favor, me ajuda, minha filha está morrendo. Ele chegou lá aos prantos, entendeu? No meio daquela multidão, Jesus, vem comigo, a minha filha está morrendo, mas eu acredito que se o Senhor pôr a mão sobre ela, ela vai ser curada e ela vai viver. E aí o desafio que eu tenho para vocês é, isso não é uma oração automática que a gente faz todo dia. E eu tenho certeza que, às vezes, a gente trata Cristo como um protocolo na nossa agenda. Enquanto a gente tratar Cristo como um protocolo na nossa agenda, e eu falo isso por mim mesmo, eu também faço algumas orações automáticas ali no meu dia a dia. O meu desafio hoje é, chega de oração automática. Eu tenho que realmente ter um relacionamento com Deus, eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que colocar para Ele quais são as minhas necessidades, apesar dele saber de todas as coisas. Mas Ele está esperando isso de mim, Ele está esperando isso de você. Então, o desafio que eu tenho para vocês hoje é não tratem Jesus, Cristo, como um protocolo. O pastor Edmilson, acho que algumas semanas atrás, trouxe isso também de uma forma diferente na mensagem do dízimo. Às vezes a gente dá o que sobra para Deus. Não é isso que Deus está esperando de nós. E o último ponto que eu quero destacar aqui de Jairo é, a gente ainda vai ler esse texto, mas ele acreditou mesmo sob pressão. Quantas vezes eu e você, a gente desiste no meio do caminho, porque o milagre está demorando. Porque a gente está esperando que é no nosso tempo e não no tempo de Deus. Então, essas 3 ações de Jairo me inspiraram muito e ainda me inspiram. E eu encorajo os irmãos a meditar em como a gente pode mudar para que Jesus entre na nossa casa. Mas então, Jesus está acompanhando Jairo, isso é maravilhoso. Você imagina a felicidade de Jairo. Jesus está vindo comigo, é agora. Agora o milagre vai acontecer. Ele que curou endemoniados, entendeu? Multiplicou pães e peixes. Cara, salvar minha filha vai ser no estalar de dedos, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá resolvido. E aí, no meio do caminho, uma interrupção. Verso 25. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e o gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto.
porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia. E ela sentiu que o corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Nessa hora, meus irmãos, eu acho que é Pedro que fala a Jesus, tá? Só pelo jeito aqui que ele respondeu. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Não é? Acho que às vezes eu faço isso em casa também, né? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Meus irmãos, Jairo, um homem importante na sociedade da época. Quem era essa mulher? A gente nem sabe o nome dela. A Bíblia nem registra qual que é o nome dela. 12 anos doente com hemorragia. Naquele tempo, ela era uma mulher excluída da sociedade. Provavelmente já tinha passado a época de casamento, talvez filhos, entendeu? Então, ela era considerada impura para a sociedade da época. E ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. E ela só piorou. Eu não acho que os médicos queriam atrapalhar o processo. Eles só não tinham a capacidade de curar aquela doença. E muitas vezes, o que a gente está fazendo? A gente está querendo resolver pelo nosso próprio braço, pela força do nosso próprio braço. E aí, assim, quando eu olho a história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, você pega uma pessoa com destaque na sociedade, um líder, uma pessoa que a gente sequer tem registro do nome, uma pessoa rica, outra pessoa sem recursos, um com um nome conhecido e a outra invisível, e os dois estão diante da mesma situação, algo que nenhum dos dois pode curar, algo que nenhum dos dois pode controlar. E aí eu quero destacar as ações dela, que algumas são as mesmas de Jairo, mas outras são diferentes. A primeira, ela ouviu falar de Jesus. O pastor Edmilson, que a gente chama de Bíblia em vida, você pode perguntar para o pastor Edmilson, às vezes ele erra ali qual que é o versículo, mas o homem sabe a Bíblia inteira, entendeu? Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ela ouviu falar de Jesus. E aí o que ela fez? Ela não só ouviu, ela foi até Jesus. E ela tocou Jesus com fé. Às vezes Jesus pode estar na tua frente, mas você não tem fé. Ela tocou com ele com fé. E ela sabia que se somente ela tocasse no manto, enquanto Jairo queria que ele colocasse as mãos sobre a filha, ela somente esperava tocar no manto de Jesus. Tamanha a fé dessa mulher. E quando ela foi curada, ela foi confrontada. E o que ela fez? Ela falou a verdade. Talvez esse seja o único milagre que tem registro na Bíblia, que o milagre que Jesus fez não foi consentido, porque na hora ele percebeu que saiu o poder dele. Entendeu? Mas diante dessa situação, imagina, ela podia estar atemorizada. Nossa, aconteceu comigo aqui, eu estou curada finalmente, eu vou sair correndo aqui, vou fugir. Não, ela se prostrou diante de Jesus e contou a verdade. Então, o poder de Jesus curou ela. Mas as ações dela restauraram a identidade dela. E Jesus a chama de filha. Gente, isso é maravilhoso. Você consegue imaginar você nesse momento, frente a frente com Jesus, e escutando ele te chamar de filha ou filho. Ela era desconhecida, mas hoje, a partir desse momento, ela tem a identidade de uma filha de Deus. Enquanto isso, Jairo,
que está acontecendo com Jairo? Está esperando, está vendo tudo isso acontecer, aquela multidão ao redor. Se eu sou Jairo nessa hora, eu estou pensando assim, claro que tem que ter muita ação do Espírito Santo. Eu acho que eu já ia estar voando ali na mulher do fluxo de sangue. Você está roubando o meu milagre. Entendeu? Minha filha está morrendo. Né? Então, você imagina Jairo nesse momento. Que situação desesperadora. E aí a pergunta que eu tenho para você é: você continua acreditando em Deus mesmo quando Ele para no caminho? A gente acha que Ele parou. Né? Às vezes você está pedindo pelo milagre e às vezes não acontece na hora que você está imaginando. E qual que é a sua resposta? Você continua acreditando? Ou você desiste? Ou você fica com raiva e Deus não está te respondendo? Ou você acha que Deus te esqueceu? E então, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, crê somente. Meus irmãos, o medo sempre vai vir primeiro na nossa mente. O medo sempre vai entrar primeiro na nossa casa. E Jesus percebeu o que estava acontecendo com Jairo. E ele encoraja Jairo: não tenha medo, crê somente. Então, quando você estiver se deparando numa situação dessa, que você acha que o tempo passou, que o milagre ainda não aconteceu, Jesus está falando para mim e para você: não tenha medo, crê somente. Amém? E então, essa é a parte que eu acho que é a mais maravilhosa desse texto. Jesus entra na casa, porque Jairo continua acreditando. E aí, verso 37. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em voz alta. Então entrou e lhe disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que todos saíssem e tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus está removendo quem não crê. Quem não acredita que Jesus pode fazer o milagre, Jesus está tirando da casa nesse momento. E aqui você pode estar pensando que são pessoas. Na nossa realidade, pode ser o celular, pode ser o YouTube, pode ser a televisão, e também podem ser pessoas que estão dentro da tua casa, dentro do teu convívio, que não acreditam que Jesus pode fazer o milagre e que estão causando um alvoroço na tua casa. O que eu tenho para te dizer é que nem todo mundo está preparado para ver o que Jesus tem para fazer na tua vida, na vida da tua família. E aí ele confronta o medo. Não temas. Ele libera a autoridade. E no verso 41, tomou pela mão e disse: Talita cumi, o que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Essa ordem muda tudo. Aqui você está presenciando a autoridade de Jesus. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou, começou a andar. Isso deixa todo mundo atônito. Jesus cuida dos detalhes. E o que ele fala? Verso 43. Deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então você está aqui, achando que o seu milagre é uma coisa, Jesus está pensando em cuidar totalmente de você. Ele não trouxe sua menina à vida. Ele já ordenou, deem ela de comer.
Quando você está preocupado, não deixe essas preocupações te afastar do caminho do Senhor. Ele está cuidando de tudo. Só que você tem que entregar nas mãos dele. Enquanto você não entregar nas mãos dele, enquanto você estiver achando que você está no controle da situação, você não está pronto para viver o milagre que Jesus tem para você. E então, algumas coisas que eu quero destacar aqui nessa mensagem. Para Jesus entrar na tua casa, precisamos ter fé. Jairo, a mulher do fluxo de sangue, testemunho baseado em fé. Jairo acreditou mesmo quando as pessoas falavam, não incomode o mestre. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e foi até ele. Restauração. Jesus restaura. Jesus restaura a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa identidade. Vida. A morte não venceu. Semana passada, a gente teve o irmão Jefferson trazendo a palavra. Falamos sobre Lázaro. Hoje a gente falou da filha de Jairo. O próprio Jesus venceu a morte. E parece que às vezes quando a gente lê a Bíblia assim, parece que está longe da nossa realidade, né? E aí eu vou compartilhar um caso aqui que aconteceu aqui, que a gente pôde testemunhar. A Josi me permitiu compartilhar isso com vocês. A Josi tem uma prima no Brasil, 3 filhos, o mais novo o Igor, alguns meses de idade. Então a Josi chega no nosso grupo de liderança, pedindo oração pelo pequeno Igor. 26 de abril, o Igor está na UTI. Falência respiratória. Uma criança de poucos meses com falência respiratória. E o que chamou minha atenção, de novo, não temas, crê somente. A Josi chega para a gente, orem pelo Igor. Orem pelo Igor, porque a gente acredita que o milagre pode acontecer. E aí, 2 dias depois, uma parada respiratória de 5 minutos. Meus irmãos, alguém aqui consegue ficar parado sem respirar por 5 minutos? O que você acha que acontece 5 minutos sem respirar? Você morre. A Josi continuou pedindo oração. Nós oramos em casa, eu tenho certeza que outros oraram em casa, e eu tenho certeza que ela não colocou isso no nosso grupo não, tá? Deve ter colocado isso para todo mundo que ela conhece que acredita que o milagre pode acontecer. De novo, a Josi não foi colocar isso lá no Brasileiros em Dallas, que pode ter pessoas que não acreditam em Deus ali. Ela afastou aqueles que não acreditavam e ela se aproximou daqueles que acreditavam. Ela se encheu de pessoas que estão buscando a mesma resposta. E então, o diagnóstico. Derrame pleural. Confesso que eu preciso perguntar para a Fernanda o que isso significa. Eu já disse que eu sou das exatas, entendeu? A Josi continua pedindo oração. E a gente continua orando. Dia 13 de maio, o Igor volta para casa e a Josi manda uma foto com os 2 irmãos. Se você não acredita no Deus que trouxe de volta a filha de Jairo, Lázaro e muitos outros, e o Igor, eu não sei o que você está esperando. E o que eu quero colocar aqui, quando eu pedi para compartilhar essa história com os irmãos, porque às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis de compartilhar, dar o testemunho, e tá tudo bem, tá? A Josi me fala assim, a minha prima está tão grata por essa igreja, porque eu não conheço a prima da Josi, o pastor não conhece a prima da Josi, a Vanessa não conhece a prima da Josi, o Mike não conhece a prima da Josi. E a gente orou por ela, a gente pediu por ela. E pessoas que às vezes estão do lado, dentro da casa.
não fizeram nada por ela. Eu não estou aqui para falar que aquelas pessoas que estão próximas estão erradas. Elas não conhecem Jesus. Elas não conhecem o Deus que a gente serve. E aí, o que eu tenho para dizer assim, que eu estou ministrando na minha casa, eu também não posso fazer nada pelo coração da Esther, a não ser me prostrar diante do Senhor e orar. Em julho, ela vai ter a terceira check-up dela no cardiologista. Mas eu não contei uma das notícias boas para vocês. Eu disse que ela tinha 2 defeitos no coração, né? Na última check-up, ela só tinha 1. Júlia, quando a gente voltar, a minha oração é para que ela não tenha mais nenhum defeito. Mas se ela tiver, Deus continua sendo Deus. E eu sei o quanto você se preocupa, mas eu não posso fazer nada. Você também não pode. Mas o que a gente pode fazer é juntos nos colocar diante do Senhor e orar e clamar pelo milagre. E mesmo se Ele não fizer, o que Ele tem para nós, Ele ainda vai nos ensinar, Ele vai falar conosco. Meus irmãos, eu estou caminhando para o final agora, para parecer que está acabando. Aprendi essa com o pastor Abraão e com as pregações do Luciano Subirá, tá? Ele fala isso. Quando você olha lá no YouTube, tem mais 30 minutos, tá? Mas, meus irmãos, acho que a grande lição aqui é: enquanto você não reconhecer a soberania de Cristo, Ele não entra na sua casa. E Cristo, Ele não quer ser um visitante. Ele quer habitar junto com a gente. Ok? João Rafael, tem aquele slide esperto aí? Tá aqui já? Maravilha. Gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa prática. Então, assim, isso é o que Deus tem ministrado na minha casa, tem ministrado na minha vida. Mas como é que a gente traz isso para a prática? Tá? Muitas lições desse sermão, mas eu trouxe 4 ações que você pode começar a fazer essa semana, com a sua família, na tua casa, que vai mudar a forma como você se relaciona com Deus. Então, você pode tirar foto, depois a gente pode mandar nos grupos da igreja. Mas a primeira é: reconheça que a sua casa precisa de Jesus. Eu reconheço que a minha casa precisa de Jesus. Eu não consigo fazer um milagre na vida da Esther. A partir desse ponto, não adianta, eu posso colocar todo o dinheiro que eu tenho, eu posso achar que eu estou no controle, eu posso mudar a agenda da minha família, tentando buscar vários tratamentos. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de Jesus, a minha casa precisa de Jesus. Nós não estamos no controle. Então, como é que você faz isso? Ora em família. Gente, isso não custa nada. Ora em família. Reconheça que vocês precisam. Reconheça a dependência. Pare de tratar de Deus como último recurso. Convide Jesus para participar das suas decisões. O pastor falou isso hoje na escola de impacto. Segundo ponto, ensine a sua família a tocar em Jesus pessoalmente, como a mulher do fluxo de sangue. A fé dela não era terceirizada. Uma casa rendida não depende do pastor, não depende da igreja, não depende do domingo. Incentive devocionais em casa. Leia a Bíblia em casa. Ensine os seus filhos a ter intimidade com Deus. As crianças, elas observam. Como é que você quer que os seus filhos sejam salvos se você não está dedicando tempo com o relacionamento com Deus? Se os seus filhos não estão vendo isso. Lá em casa, por exemplo, o que a gente faz de vez em quando? Comprei uma caixinha de som bacana, ligamos na televisão, a gente liga o Spotify, o que a gente faz? Aumenta o volume e louva. Todo mundo sai pulando lá. O pessoal vai achar que a gente é meio pentecostal, pastor. Entendeu? Mas é assim, as crianças gostam.
E a gente está louvando. E quando você vê, eu estou com lágrima nos olhos, a Fernanda está com lágrima nos olhos, e os nossos filhos estão vendo a gente se emocionar. Então, herança espiritual não é automática. Ela é cultivada. Aqui, eu não posso deixar de falar. Remova da casa as vozes que alimentam a incredulidade. A gente falou das pessoas, mas aqui o que me alerta é: cuidado com o que entra na televisão da sua casa. Cuidado com o que entra pelo teu celular. Cuidado com as músicas que você ouve. Cuidado com as conversas que você tem. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com o conteúdo. Cuidado com o ambiente que você está criando. Cuidado com o ambiente que você está expondo à sua família. Como é que você é cheio do Espírito? É só você pegar tudo isso que eu falei e você vai ter o cuidado com o que entra na televisão, com a música, com o que entra na tua casa, com o ambiente. E você vai criar um ambiente que é favorável à manifestação do Espírito. E isso fortalece a fé dentro da tua casa. E se você tiver dúvida, eu não sei se isso aqui é próprio, faça a pergunta. Isso aqui que a gente vai fazer agora, fortalece ou não fortalece o ambiente da minha casa? Não fortalece? Joga fora. E o último, faça da sua casa um lugar de verdade. A mulher do fluxo de sangue falou a verdade e isso mudou a identidade dela. Crie um ambiente na tua casa que você possa desenvolver conversas honestas, que os seus filhos possam falar a verdade para você e não escondam a verdade de você, que você possa falar a verdade com sua esposa, com seu marido. Porque um ambiente saudável espiritualmente, ele é saudável emocionalmente. E a gente tem um desafio muito grande para aqueles que têm crianças pequenas ou aqueles que já estão na adolescência. A influência do mundo é muito grande. E muitas vezes, as crianças não vão falar a verdade para nós. Eles vão ocultar isso da gente. Então, sejam intencionais em criar um ambiente onde a verdade é manifesta. E isso vai ajudar vocês a entender os alertas dentro da tua casa, dentro da tua família. Muito bem. Esqueci de dar o sinal aqui para o pastor. Aqui era bem o final da minha mensagem, que eu queria deixar vocês com um playbook de como convidar Jesus para a casa de vocês. Então, eu falo para vocês, irmãos, essas 4 ações aqui, eu não sou perfeito, tá? Eu não faço todas elas, mas eu estou bem motivado a, semana por semana, colocar uma delas. Então, a gente vai louvar aqui agora, e após o momento de louvor, a gente vai ter um momento de oração, e o meu convite, se você ainda não rendeu a tua vida, a tua casa, a tua família a Jesus, hoje pode ser a oportunidade, e eu vou render a minha casa aqui, e eu convido os irmãos que ainda não tiverem feito essa decisão e estiverem precisando dar esse passo, a se juntar a nós. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Toda semana nós temos conteúdo aqui que vai edificar a tua vida. Siga a nossa igreja nas redes sociais, venha nos visitar se você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.